Fala Senhor, fala Senhora, mais um dia, mais uma palavra, glória a Deus. Vocês devem estar perguntando por que eu tô com esse óculos de químico aqui, né? Mas já já vocês vão saber. E hoje eu venho trazer uma palavra ainda nesse fim de ano, para a gente poder refletir. Eu já vou direto para o assunto, porque a palavra é sobre a ótica, qual a ótica? Por qual lente nós estamos olhando para a nossa vida, nós estamos olhando para nós? Então já vou começar com uma pergunta. Por qual ótica você está enxergando a sua vida? E por que essa pergunta? Porque às vezes nós não estamos trabalhando ou nós não estamos nos dedicando a olharmos primeiro para nós, a olharmos em como nós verdadeiramente estamos. Ou de repente nós podemos estar olhando da forma errada. E sem a gente perceber, a gente vai vivendo o dia de forma automática, nós vamos nos deixando ser contaminados pelo que o mundo vem trazendo, seja pelas redes sociais, seja pelas informações na internet, o consumo da tecnologia, os meios onde nós vivemos, os ambientes onde nós vivemos, muitas vezes ditando como as coisas devem ser, e às vezes a gente é influenciado. E nós começamos a olhar através de uma lente um pouco embaçada, uma lente que talvez vai nos cegando. Em vez de ajudar a nós enxergarmos de forma mais clara, vai fazendo com que a gente enxergue menos, vai embaçando. E aí, mesmo assim, a gente tenta trocar. A gente pega uma lente menor, uma lente mais trabalhada, que talvez é só uma nova percepção, ou uma mudança de ambiente, ou pessoas diferentes que nós estamos lidando. Então, por exemplo, a gente às vezes está lidando com um tipo de pessoa no trabalho, e na igreja é diferente, são outras pessoas, ou o nosso ciclo de amizade, ou os lugares onde nós costumamos frequentar para nós sairmos, e isso varia de pessoa para pessoa. E aí eu trago outra pergunta para vocês, porque a ideia nessas perguntas é não necessariamente eu trazer a resposta, a solução, mas nesse fim de ano é exatamente para você se questionar e você refletir. E aí eu vou trazer alguns panoramas sobre isso que pode ajudar você nesse processo. E a outra pergunta é: por que você está olhando através da janela da sua vida? E eu vou até trazer um texto aqui muito interessante sobre essa palavra, que ela tá, deixa eu achar aqui rapidinho, ele já estava preparado aqui, mas eu já vou trazer aqui, que está em Mateus 6, 22, 23. Antes de a gente falar da janela, a gente vai falar sobre os nossos olhos. E Mateus 6, 22, 23 fala bem assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? E assim, gente, os nossos olhos podem enxergar diversas coisas, sabe? A palavra tem alguns contextos aqui, um contexto, mas eu não vou entrar no contexto dessa palavra para a gente poder ser um pouquinho mais objetivo aqui, tá bom? E os nossos olhos, ele pode nos denunciar sobre o que nosso coração está cheio. E às vezes, antes mesmo de a gente falar, a forma como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos as pessoas, dita como nós estamos nos sentindo, o que está dentro do nosso coração. Então, peça a Deus para te ajudar, para que Deus coloque nos seus olhos, através dos seus olhos, o que você precisa enxergar, como superar determinadas situações, porque a forma como nós olhamos para determinadas situações, para determinados problemas, faz com que a gente torne aquilo um grande problema ou a gente torne aquilo uma solução. Porque para algo não ter solução, precisa ser muito complicado. E muitas vezes nós complicamos o que é simples.
E aí nós vamos entrar na outra pergunta que eu fiz para vocês, e você conseguiu tirar mais uma lente, você conseguiu enxergar de uma forma mais limpa a sua vida, depois de refletir sobre a primeira pergunta, veio a segunda pergunta. Ainda assim, existe uma janela. Existe uma janela que você está olhando por ela fechada. E ao olhar por essa janela fechada, existe um filtro. Pode ter um insufilme nela, ou só o vidro, ele de alguma forma é um filtro. Às vezes nós usamos filtros que não estão muito bem ajustados. Às vezes nós estamos usando filtros para nos protegermos emocionalmente. E às vezes nós estamos olhando através dessa janela e usando esse espelho para julgar, para criticar, ou para simplesmente refletir ou transpor algo que está nos machucando. E nós não queremos abrir essa janela e sentir a brisa, ou lidar às vezes com o sol, que pode incomodar ou pode ser bênção também, porque é luz, é um poder natural da vida. Então, a gente tem mais uma palavra sobre isso, e eu vou falar para vocês rapidinho, ela está em 2 Reis 6, 15 e 17, e fala bem assim: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, eis que um exército cercava a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: aí, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, eis que o monte estava cheio de cavalos, carros e fogo ao redor de Eliseu. E o contexto, bem rapidinho, é que o profeta Eliseu está em Dotã, cercado pelo exército sírio. Seu servo acorda, olha pela janela e vê apenas o inimigo físico. E às vezes é só isso que nós estamos vendo. E às vezes essa janela que está ali na nossa frente, que nós estamos usando como filtro, ela às vezes está impedindo que a gente lute com o que nós precisamos lutar, que a gente enfrente o que a gente precisa enfrentar, mas que, mais importante do que isso vai entrar na próxima pergunta, nós não estamos acreditando que Deus é o nosso maior salvador, que existe um movimento natural e espiritual como quando nós nos dedicamos a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas mais fortes. Existe uma força muito maior do que nós, aliada a nós. Deus faz uma aliança conosco desde que nós entreguemos a nossa vida, desde que nós tenhamos Jesus como nosso Salvador. Ele faz uma aliança conosco. Claro que ele vai nos testando, mas nós não batalhamos mais sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E antes mesmo de olharmos para tanta tragédia, de olharmos para o que está à nossa frente, nós elevamos o nosso pensamento e clamamos: Pai, me ajude. E aí Deus às vezes coloca alguém próximo, seja um amigo, seja um cônjuge, seja um familiar, um parente, para a gente conversar, para a gente compartilhar, para a gente não caminhar junto, porque nós não precisamos caminhar sozinhos, nós não precisamos carregar o mundo sozinhos. Eu sei que não é fácil achar uma pessoa para poder compartilhar, mas às vezes Deus está mostrando e está ao seu redor. E para nossa última pergunta, eu vou trazer aqui para vocês: por que você não abre essa porta de vidro e encara os desafios e deixa Deus entrar e tomar as rédeas da sua vida? Tem um vídeo que eu vi há um tempo atrás que mostra vários cachorros, pinchers, aquele cachorro pequenininho, atrás de uma porta de vidro, e do outro lado tem um cachorro grande, às vezes um dog alemão, um cachorro de porte grande. E o Pincher está lá latindo, e o dono vai e abre a porta, e o Pincher assusta, fica paralisado, quase desfalecendo, às vezes até finge morte. Acho que algumas pessoas já viram esse vídeo, mas para as que não viram, o que eu quero dizer? Abre a porta e deixa Deus entrar na sua vida. Abre a porta e encara os desafios. Eu sei que não é fácil. E eu não estou falando para você abrir o peito e ir lá e encarar tudo, porque às vezes isso pode arrebentar com você e você não dá conta. Mas se pergunte, faça essas perguntas.
que eu fiz durante o vídeo. Como é que está a sua ótica? Por que você está olhando atrás da janela? E por que você não está deixando Deus tomar as rédeas da sua vida? E para isso, exige persistência. Busca todos os dias um pouquinho, lê um pouquinho da Bíblia, assiste um vídeo, busca uma igreja que você se sinta confortável, pelo menos para assistir o culto. Você não precisa já entrar na igreja e congregar, não. Você só precisa buscar. Começa a conversar com Deus. Não tá com preguiça de ir na igreja? Cara, conversa com Deus. Deus, me ajuda. Deus, o que eu faço? Deus, por quais caminhos eu sigo? E vai deixando Deus te conduzir, mas seja obediente, claro. Não adianta a gente clamar a Deus e não ser obediente, porque senão nós vamos ser como esse pinto, a gente vai estar latindo, clamando, reclamando, sentindo dor. E quando Deus abre a porta e fala, eu estou aqui para cuidar de você, a gente se assusta, a gente paralisa e às vezes a gente não consegue lidar com o que está acontecendo. E às vezes a gente não consegue lidar com tamanha misericórdia e o poder de Deus na nossa vida. Então, reflita sobre essas perguntas. Olhe e avalie por qual ótica você está olhando a sua vida, o seu desenvolvimento e as coisas ao seu redor. Avalie e reflita por que você está olhando através da janela em vez de abrir a janela, respirar e lidar com as adversidades. Por que você está usando filtros? E a última, por que você não está abrindo essa porta e lidando e acreditando que existem pessoas que Deus vai colocar, ou Deus já colocou, para te ajudar, para você compartilhar o peso. E às vezes essa pessoa está na sua casa. Às vezes essa pessoa convive com você todos os dias, mas você está dizendo, não, tá tudo bem, não, eu dou conta, não, vai passar. E todas, seja quais forem as emoções que você não está verbalizando, estão te consumindo. Então, esse fim de ano, por favor, faça uma coisa muito importante. Depois que você fizer toda essa avaliação, lembra de uma coisa, o que Deus já fez na sua vida. O que de bom já aconteceu? Quantas coisas você já superou? De quantos lugares ruins você já saiu? Ou quantas vezes as coisas aconteceram melhor do que você imaginava? Porque você evoluiu, com certeza. Você é uma pessoa melhor hoje, com certeza. E existem pessoas que te amam, com certeza. Então, primeiro, valorize você. Olhe para você como uma pessoa que hoje é melhor do que foi ontem, do que foi meses atrás, anos atrás. E a partir disso, se faça essas perguntas. E acredite, para que você inicie um novo ano se tornando uma pessoa melhor, tratando, trabalhando, enfrentando com mais força, com mais vontade. E não tem problema ficar cansado. Mas traga algumas pessoas ou uma pessoa para perto que possa confiar e compartilhar para você atravessar essa fase. Glória a Deus, obrigado, até a próxima.